Leitura dos itens de hoje. Somente um item. Parecer do Tribunal de Contas. Número 001/2026, relatório de fiscalização do Tribunal de Contas referentes às contas do exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Quatá. Eu vou ler na íntegra o parecer do Tribunal de Contas. Prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município, da Prefeitura Municipal de Quatá, exercício 2023, prefeitos Marcelo de Souza Péquio e Márcio Bidóia, no processo número TC 004262.989.23-9. Contas da Prefeitura Municipal. Cumprimento dos principais índices legais e constitucionais. Ausência de falhas graves. Índice de efetividade da gestão municipal. Efetivo. Nota B. Parecer favorável. Recomendações. Vistos, relatados e discutidos os autos, pelo voto do conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira, relator, Renato Martins Costa, presidente, e Sidney Stalinasleu Beraldo, a egréria segunda Câmara, em sessão de 11 de novembro de 2025, decidiu pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais referentes ao exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Quatá, exceção feita aos atos, porventura pendentes de apreciação por este tribunal, ficando a origem ciente das recomendações constantes no voto do relator, inserido nos autos. Na ocasião, reconheceram-se definitivos aos seguintes resultados contábeis. Aplicação no ensino, 35,73%. Recursos do Fundeb aplicados no exercício, 100%. Aplicação na valorização dos profissionais da educação, 85,35%. Despesas com pessoal e reflexos, 47,78%. Aplicação na saúde, 28,05%. Transferências ao legislativo regular. Execução orçamentária, déficit de 6,97%. Ressaltou-se ainda ser de bom alvitre alertar ao responsável de que a reincidência de falhas, como já apontadas, poderá ensejar a rejeição de futuros demonstrativos. Determinou, por fim, o arquivamento definitivo dos expedientes eletrônicos referenciados, autorizando também o arquivamento, quando oportuno, do processo. Foi assinado o parecer em São Paulo, 11 de novembro de 2025, por Renato Martins Costa, presidente, e Maxwell Borges de Moura Vieira, o relator. Este é o parecer do tribunal, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, secretário. Agora, é difícil hoje aqui sem microfone, mas vamos levar. A presidente da Comissão de Finanças vai ler o relatório da Comissão de Finanças. Vereadora Solange. Boa noite a todos da casa, boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer sobre as contas anuais do Poder Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Quatá. Processo TC 00426298923923-9. Exercício financeiro de 2023. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prefeitos responsáveis: Marcelo de Souza Péquio e Márcio Bidóia. Relatório. Encontra-se nesta Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, COFC, para análise de emissão de parecer. O processo TC 004262989239-239, referente às contas anuais da Prefeitura Municipal de Quatá, relativas ao exercício financeiro de 2023, apreciadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nos termos da Constituição Federal,
da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Câmara Municipal o julgamento político, administrativo das contas do Poder Executivo, com auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas possui natureza técnica, cabendo ao Poder Legislativo Municipal proceder à análise político-administrativo dos atos de gestão praticados no exercício em exame. Conforme consta do edital número 001/2026, as contas permaneceram à disposição dos contribuintes para exame e apreciação pública pelo prazo legal. Dos fatos em análise ao processo TC 004262989239, verificou-se que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável às contas do Executivo Municipal de Quatá, relativas ao exército de 2023, porém com recomendações, determinações e apontamentos relevantes consignados no relatório de fiscalização. Todavia, esta comissão, após exame minucioso do relatório técnico do Tribunal de Contas, dos documentos anexados aos autos, das ressalvas constantes da fiscalização e da ata. De deliberação da comissão, entendeu que as irregularidades apontadas possuem gravidade suficiente para comprometer a regularidade das contas em apreciação. Constam do relatório de fiscalização, entre outros apontamentos relevantes: deficiência no planejamento das políticas públicas municipais, evidenciada pelas notas C e C+, obtidas no I-Planejamento, I-Plan e EGM nos últimos exercícios. Excesso de alterações orçamentárias correspondentes a 48,25% da dotação inicial, demonstrando fragilidade no planejamento orçamentário municipal. Abertura de crédito adicionais suplementares acima do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual. Em desacordo com o artigo 6º da LOA 2023, reincidência de falhas relacionadas às alterações orçamentárias excessivas, apontadas reiteradamente pelo Tribunal de Contas em exercício anteriores. Existência de obras públicas atrasadas, incluindo a reforma do Paço Municipal e a construção da piscina semiolímpica coberta, demonstrando deficiência no planejamento e na execução das políticas públicas. Ausência de regulamentação adequada da dívida ativa municipal, em desacordo com o artigo 11 da Lei Responsabilidade Fiscal. Falhas relacionadas à execução das políticas públicas do ensino e EDUC e IGM. Evidências nota C+, obtida pelo município e pela regressão dos indicadores educacionais. Ausência de publicação e divulgação do acompanhamento da mesa sexta do Plano Nacional de Educação, PN, em desacordo com o artigo 7º, 3º da Lei Federal número 13.005, 2014, falhas na infraestrutura das unidades escolares municipais EMEI Creche Professora Orísia da Silva, EMEI Luiz Galiardi
incluindo a ausência de acessibilidade, ausência de piso tátil, inexistência AVCB válido e problemas estruturais em quadra poliesportiva. Índice de alfabetização das crianças abaixo de metas projetadas pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Ausência de habilitação do município para recebimento de complementação VAR do Fundeb no exercício em razão do descumprimento de exigências previstas da Lei Federal número 14.113, 2020. Deficiência na execução das políticas públicas de infraestrutura e defesa civil, evidenciada pela nota C do ICIDAD e pela ausência do plano com contingência municipal de defesa civil. Irregularidade relacionada ao regime próprio de providência social, RPPS, incluindo ausência demonstrativa de viabilidade do plano de custeio e ausência de certificação técnica de membros do Conselho Previdenciários. Falhas na contabilização das despesas pessoal diante da não inclusão de despesas com terceirizados na apuração prevista do artigo 18º da Lei Responsabilidade Fiscal. Existência de pendências longevas em conciliações bancárias da Tesouraria, comprometendo evidenciação contábil dos registros financeiros. Contratação de consultoria para preenchimento de questionário do IEGM, considerada imprópria pelo Tribunal de Contas. Inconsistências e falta de fidedignidade nas informações encaminhadas ao sistema Aldesp e nas respostas prestadas aos questionários do IEGM. Descumprimento de instruções, recomendações e determinações anteriormente expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Comprometimento, atendimento de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, conforme apontado pela fiscalização do Tribunal de Contas. Reincidência de falhas já apontadas em exercícios anteriores. Embora tenham sido cumpridos os índices constitucionais mínimos relativos à ampliação em educação, saúde e despesa com o pessoal. Esta comissão entendeu que os apontamentos constantes do relatório de fiscalização evidenciam fragilidades relevantes na gestão administrativa, orçamentária e planejamento público municipal. A comissão considerou ainda a reincidência de impropriedades já apontadas pelo Tribunal de Contas em exercícios anteriores, especialmente no tocante ao planejamento orçamentário, às alterações orçamentárias excessivas e falhas na administrativa persistente. Desse modo, diante do conjunto das irregularidades e ressalvas constantes do relatório técnico, esta comissão concluiu que as falhas verificadas não podem ser integralmente relevadas, razão pela qual dirige do parecer favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conclusão. Do exposto à Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade da COFC, em conformidade com a ata de liberação da comissão,
manifesta-se pela emissão de parecer contrário à aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Quatá, referentes ao exercício financeiro de 2023, em razão às ressalvas e improbidades e irregularidades apontadas no relatório de fiscalização Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos documentos anexados ao processo. Registra-se que, em reunião realizada pela Comissão Orçamento e Finanças e Contabilidade, COFC, os membros deliberam sobre a matéria, restando consignando que a vereadora Solange Bizinotti Bedin e o vereador José Fernandes de Albuquerque manifestam-se o parecer contrário às contas do Executivo relativas ao exercício de 2023, enquanto o vereador Erival Marques Júnior manifestou-se pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas, acompanhando o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela aprovação das contas com recomendações. Assim, por a maioria de votos dos membros da comissão, ficou aprovado o parecer contrário às contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2023. Obrigada. Obrigado, vereadora. Agora eu vou franquear a palavra para os 5 minutos para cada vereador, para assuntos referentes ao material do expediente da sessão de hoje. Isso significa que é sobre as contas do exercício de 2023. Eu pediria encarecidamente a todos que não saíssem do assunto nesse primeiro expediente, porque senão eu vou ser obrigado a cortar a palavra. Tá? No final também o ex-prefeito Marcelo Souza Pecchio vai utilizar a palavra também somente sobre as contas do exercício de 2023. Então, primeiramente, por ordem alfabética, a vereadora Aline Bijerski. Peço a palavra. Pode não, vereadora. Também gostaria, só um instantinho, vereadora, esclarecer que depois todos que quiserem fazer o comentário, que aproveitem agora esses 5 minutos, que depois as contas vão em votação, diretamente em votação, depois do uso da palavra desse primeiro expediente. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite aos pares, boa noite aos funcionários desta casa, a todos que estão nos assistindo aqui presencialmente, também todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Bom, após ler todo o relatório emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas do exercício de 2023, da gestão anterior do prefeito Marcelo Pecchio, e também após ler a análise técnica do parecer, eu quero dizer que esse parecer ele demonstra fundamentos consistentes, sim, para um voto favorável. Então, inclusive em negrito, vem no parecer, nas 2 primeiras linhas, cumprimento dos princípios dos índices legais e constitucionais aplicados, né? Estou falando de índices orçamentários, que foram aplicados com regularidade, inclusive os recursos obrigatórios em saúde e educação. E também, grifado, em negrito, vem a ausência de falhas graves. Então, é importante frisar que um dos pontos considerados relevante é que o tribunal ele foi claro ao afirmar ausência de falha grave, entre aspas, circunstância essa fundamental para emissão de parecer favorável pelo Tribunal de Contas. Então, é importante também dizer que eu mesmo nunca vi um relatório do Tribunal de Contas que não viessem com ressalvas, com observações, com considerações a ser esclarecidas e, inclusive, apontamentos.
Um dos pontos considerados, no caso, as recomendações e os apontamentos, eles possuem um caráter orientativo e também preventivo. E eles são comuns em contas aprovadas. O tribunal ele reconhece que os apontamentos feitos não comprometem, neste momento, a regularidade global das contas do exercício de 2023, mas servem, claro, também como alerta para um aprimoramento administrativo. Cabe destacar que é muito raro, como eu disse, um relatório do tribunal apresentar parecer favorável sem qualquer apontamento ou recomendação. Esses são mecanismos de fiscalização justamente para acompanhar e promover a melhoria da administração pública. As recomendações, elas não significam irregularidades graves ou motivo para a rejeição de contas, mas são observações técnicas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão e ao fortalecimento da eficiência administrativa. É natural e muito comum que os municípios recebam apontamentos, uma vez que o papel do tribunal é justamente esse: fiscalizar, orientar os gestores na busca da melhoria de todos os serviços públicos. E eu falo aqui um pouquinho com propriedade, porque hoje eu estou sentada numa cadeira do Legislativo, graças a uma parcela da população que me colocou aqui, mas eu também já estive no lugar de vocês, como gestores. Eu estive por 3 anos e meio como secretária da Saúde. Hoje eu estou aqui para votar, um relatório, uma apreciação de um relatório do Tribunal de Contas do ano de 2023. Mas eu já estive do lado oposto, pegando esse relatório em mãos e destrinchando ele, pegando os apontamentos da saúde para melhorá-los, para sanar muitas das coisas e melhorar o serviço público oferecido. Então, a gente sabe que um relatório do Tribunal de Contas, ele vem para ajudar em todo esse processo, de monitorar ano a ano quais as evoluções, o que precisa ser apontado de fato para que se sane, para que se resolva, e isso acaba sendo um processo natural para o aperfeiçoamento desses serviços. Então, eu já deixo aqui, me posiciono com meu parecer favorável, deixando claro que eu sou favorável ao parecer favorável do... E volto no segundo momento para fazer o meu fechamento. Obrigado, vereadora. Próximo, vereador Erival Marques Júnior. Pois não, Senhor presidente, caros vereadores, presente, prefeito Márcio, seja muito bem-vindo, ex-prefeito Marcelo, muito bem-vindo nessa casa. Senhor presidente, só para explanar de forma bem rápida, todos sabem a importância dos apontamentos, do questionamento do Tribunal de Contas, Porque às vezes as pessoas pensam que o vereador, o prefeito está fazendo as coisas e ninguém está vendo, não tem nenhum órgão fiscalizando. Está aí agora, mais que antes, e cada vez mais claro que as ações, tanto do Executivo, tanto do Legislativo, elas estão sendo analisadas. E cabe a cada vereador se manifestar segundo aquilo que ele acha que é certo. Também de posse do parecer, vi por várias vezes, tenho um entendimento e acredito que, com certeza, cada vereador tem o seu entendimento. Mas gostaria de deixar a mensagem que a democracia é isso, debater ideias, debater aquilo que foi feito, para que chegamos juntos em prol do bem comum. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo, o vereador José Fernando de Albuquerque. Peço a palavra ao senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, senhores secretários e diretores. E boa noite, população que está presente. Que bom
que a casa está cheia. Estou até observando, eu gostaria que estivesse mais outra sessão também. Eu costumo dizer isso, eu costumo dizer que é importante a casa estar cheia. E eu não sei se hoje é porque vocês gostam de política mesmo ou porque vocês foi convocado, né? Mas eu espero que vocês sejam presente em várias sessões, porque senão eu vou dar um entender que as outras sessões que vem projeto de toda a secretaria não tem relevância. Mas vamos falar um pouquinho do parecer, né, do Tribunal de Contas. E está envolvido, quando se fala conta, está envolvido todos os assuntos. Às vezes as pessoas confundem. Hoje nós vamos falar de prestação de conta. E prestação de conta está tudo envolvido. Está envolvido o ano todo de trabalho. E isso é muito importante, a presença de vocês, sempre na sessão, né? Eu estou olhando aqui e a sessão que vem eu vou cobrar, se não tiver essas carinhas aqui presentes, prestigiando o trabalho do prefeito Márcio, né? Eu vou estar cobrando, porque isso é importante, essa presença de vocês aqui, dando sustentabilidade à gestão atual. Mas política é isso que o meu companheiro Júnior citou, cada vereador tem sua análise, né? Isso é importante. O Tribunal de Contas vem apontando vários apontamentos, inclusive na conta passada, o vereador Luiz Adilson fez uma explanação de todos os apontamentos das obras. Eu lembro isso, vereador, quando você citou, né, dos apontamentos do Tribunal de Contas, que vem sendo constante, né, obra há mais de 8 anos no nosso município, né? O trabalho é esse, tem que ser executado. E a comissão tem que ter todo cuidado para estar analisando. O tribunal tem seu parecer, o vereador tem a maneira de, junto com o jurídico da casa, junto com as pessoas que exercem os trabalhos aqui na casa, olhar com muito carinho e apontar. E apontamento, ele só faz crescer as pessoas, para que não volte a repetir os mesmos erros. Porque nós estamos falando de apontamento, o ano passado nós aprovamos a conta de 2022. Esse ano, nós estamos aí aprovando a conta, né, colocando em votação a conta de 2023. O ano que vem tem a conta de 2024 para ser apreciada por essa casa. E isso é muito importante, porque a gestão atual, que ela observa bem os erros que veio causando na gestão anterior e que ela possa corrigir esse momento para que ela não volte a pecar, cometer os mesmos erros, né? Que nós somos pacíficos a erro, todos nós, como ser humano e como gestor, nós somos pacíficos a erro. Então, para que a gente faça um trabalho, para que a gente possa diminuir os nossos erros. E os nossos erros nós só conseguimos diminuir observando o que a gente já errou. Então, eu acredito que isso hoje é muito importante e é muito bom ter a presença de todos vocês nessa casa, para que a gente possa estar observando os nossos erros anteriores, para que a gente possa corrigir para o futuro. E no futuro, nós diminuir os nossos erros. Não que nós não vamos continuar errando, tá, gente? Nós vamos sempre ser pacíficos a erro, mas nós vamos errar muito menos quando nós observamos os nossos erros do passado. Muito obrigado. Deixo para o segundo expediente. Obrigado, vereador. Próximo, o vereador Luiz Adilson. Pois não, vereador. Gostaria de agradecer a presença do vice-prefeito Elton Mazzi, acabou de chegar aqui na Câmara. Senhor presidente, boa noite, os colegas.
o prefeito, sempre o prefeito Marcelo Peck, meus cumprimentos, a plateia aí, hoje a casa cheia, né? Gostoso aí essa casa cheia. E aproveitar que o companheiro Zeca citou o meu nome da prestação de conta passada. E primeiro eu gostaria de ressalvar que sempre defendi isso, sempre falei isso para o Marcelo, que eu gostaria que os vereadores que fizeram parte do trabalho dele, que votassem a contas dele. Porque até então tem vereador que não participou do exercício de 2023. Mas uma coisa que me assusta, em 2022, essa mesma comissão não ressaltou a reforma do Banespinha, que está lá, o muro caído. Em 2022 não levantaram isso aí, senhor prefeito. Agora, em 2023, levantou. Por que será? Agora, essas ressalvas que tem do Tribunal de Contas, sempre falei que sempre vai ter, isso nunca vai terminar. E quem somos nós para ser contra esse tribunal que estuda, que estudou, que participa de cursos? Não tem nem como discutir. Agora, ficou estranho para mim isso aí. Em 2022, que aprovamos a conta do senhor, não foi levantada a lebre da reforma lá da creche que derrubou o muro do Banespinha. Agora, em 2023, vamos falar das reformas, que estão tudo paradas. E o muro está lá caído. Quem que vai fazer esse muro? Então fica aí a dica, companheiro. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima, vereadora Mayla Correia da Costa. Palavra. Pois não, vereadora. Boa noite, presidente, aos pares, funcionários aqui presentes, que nos acompanham, Marcelo, Márcio, presente também. É muito importante, eu acho que a gente precisa dar transparência e claridade para a população que acompanha, né? Como a Aline foi muito objetiva nas falas, nós estamos votando um parecer do Tribunal de Contas sobre o exercício de 2023. Então, é importante deixar isso muito claro. Nós estamos analisando um exercício específico dentro de uma avaliação técnica realizada pelo Tribunal de Contas. E é justamente por respeito à seriedade desse processo que precisamos reconhecer o importante trabalho que é desenvolvido pelo Tribunal de Contas, que é um órgão de fiscalização, com capacidade técnica para isso. Acompanhar e orientar a correta aplicação dos recursos. O relatório apresentado, ele é detalhado, criterioso e traz apontamentos importantes que merecem atenção e acompanhamento desta casa. É necessário esclarecer que o parecer favorável está dentro de uma análise técnica realizada e não foram apontados irregularidades insanáveis, como a vereadora mencionou, que não sejam capazes de ser corrigidas. E deixar bem claro que esta casa está para agir com responsabilidade, equilíbrio e maturidade institucional. Também é importante destacar que, quando falamos de contas, não estamos falando apenas de uma única pessoa. Não estamos aqui para votar uma conta do Marcelo, muito pelo contrário. Essas contas, elas representam um conjunto e responsabilidades envolvendo prefeito, vice-prefeito, secretários, servidores, equipes técnicas, todos aqueles que contribuíram direta e indiretamente para o funcionamento da administração durante o exercício de 2023. E como o Luiz mencionou, esta casa, acho que com exceção eu, o vereador Luiz Adilson e Severa, que estávamos aqui, os demais não estavam. Então, durante o exercício, durante o mandato, nós apresentamos diversos requerimentos, indicações, reuniões, onde a gente pode acompanhar. Porque nesse parecer que está à disposição da população,
extenso por sinal, são apontamentos, muitas vezes, de situações que requer um investimento econômico alto. Que, para que isso aconteça, o Executivo vai precisar deixar de investir na saúde, de investir na educação. E outro ponto importante de destacar, que o mesmo parecer, ele diz que o município aplicou o percentual acima do mínimo constitucional exigido, demonstrando compromisso com as crianças, com os profissionais de educação. Houve também a aplicação adequada do Fundeb para manutenção de investimentos. Na saúde, os investimentos também superaram significativamente a aplicação exigida de 15%. Investimento esse para garantir a saúde da nossa população. Então, é importante deixar claro que essas ressalvas do Tribunal de Contas, assim como está contido no parecer, ele não está contrário às contas. Ele está favorável. E é um órgão que tem capacidade técnica para tanto. Então, eu acredito e desejo que esta casa avalie essas contas, que já deve ter avaliado, porque não dá para chegar aqui e achar que o certo é votar contrário, porque isso, aquilo, outro assunto. Não, a gente tem que estar aqui pensando na coletividade, na população e no trabalho que foi realizado. Como eu mencionei, não é apenas o prefeito. Hoje eu me alegro muito em ver essa casa cheia de funcionários, de secretários, porque é importante essa harmonia. São poderes distintos. Mas enquanto continuar um querendo competir com o outro, medir força com outra sociedade, a nossa população vai perder. Então, eu me manifesto favorável ao parecer e, no segundo momento, eu venho finalizar. Obrigado, vereadora. Só para esclarecer, teve o comentário do vereador Luiz Adilson, da vereadora Mayla também, que dá a impressão que essa Câmara está julgando as contas fora de época, mas não é, a lei é essa. A ordem é votar quando vem o parecer do tribunal. Então, independente de quais vereadores estejam aqui, é louvável o argumento do vereador Luiz Adilson, presidente que citou, mas a lei é essa que de votar quem está aqui na Câmara agora. Presidente, só me permite uma observação, não devo ter me expressado muito bem. Eu apenas quis dizer, eu acredito que o vereador também, que quando uma Câmara participou da gestão, né, porque como eu mencionei, não é só o prefeito, é secretários, servidores e os vereadores também fazem parte desse exercício. Então foi nesse sentido, né, que hoje, né, só seríamos nós três que fizemos parte do exercício de 23. Eu acho louvável só o comentário foi nesse sentido. O comentário, mas só para esclarecer que nós estamos cumprindo o que determina a lei, tá? Não, só comentei, porque é uma falha até do Tribunal de Contas. Sim, mas que poderia julgar ano a ano certinho para poder essas contas serem aprovadas. Eu só quis esclarecer que alguém pode interpretar que assim, não, eu sei que Vossa Excelência sabe, mas se alguém de fora pode interpretar que eu estou atrasando o julgamento das contas, não se trata disso, a gente está cumprindo a lei, tá? Eu gostaria de agradecer a presença do vice-prefeito de João Ramalho, Wagner Matias, e do vereador Maicon Ribeiro. Nos honra com a sua presença aqui na sessão. Podem voltar sempre. Obrigado. Próxima vereadora, vereadora Márcia Aparecida da Silva Caldas. Senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite, público presente, senhores vereadores, senhor prefeito, vice-prefeito, todos que nos ouvem pela rede social, e senhor presidente e funcionário dessa casa, meu boa noite. Quero comentar que, devido
o parecer meu é contrário, tá? Devido ao apontamento. Os apontamentos, meu parecer é contrário. Eu acho que cada um tem que respeitar a opinião do outro. Os que foram favoráveis, eu respeito, e eu que sou contrária, também eu quero respeito. Porque eu digo, cheguei nessa gestão, né? Tem o Marcelo, não é porque ele está aqui, eu vou falar, tenho admirado muito o trabalho dele, tenho admirado muito o trabalho do Márcio, mas tem umas coisas, é bom que o secretário esteja aqui, né? Que é bom a gente falar para as própria pessoa, que nós temos deixado a desejar, muitas cobranças, né? E nós temos que esclarecer para a população o acontecimento. E para a gente esclarecer para a população, a gente tem que, né, ter argumento. Então, eu digo nesta noite, né, que realmente o meu parecer é contrário. Tá? Meu parecer é contrário devido ao apontamento. E quero dizer para os senhores secretários, fiquei muito contente com a presença de vocês aqui, tá? E quero dizer para vocês, é muito bom falar para vocês o quanto o vereador, nessa gestão que está chegando agora, está sendo cobrado. Tá? É bom o prefeito estar aqui, né? Está ouvindo, senhor prefeito, porque a cobrança está demais, né? Eu cheguei nessa casa agora, não tenho conhecimento de muita coisa, mas já tenho pagado um preço alto. Às vezes as pessoas podem falar, vereadora, mas é a realidade. Às vezes não vai no secretário, não vai no prefeito, mas bate no vereador, né? Ah, vereador, mas o cemitério, vereador, isso e aquilo. Então, nós temos pagado um preço alto. Então, fico aqui a realidade, tá? Meu boa noite. Obrigado, vereadora. Próximo vereador, Severino Francisco da Costa. Vereadora Solange Bisnotti Bedin. Peço a palavra. Pois não, vereadora. Boa noite a todos novamente. É muito bom realmente ver essa casa cheia, né? A maioria das sessões, essa casa é vazia. E é muito bom encontrar a casa cheia como está hoje. E sobre o parecer, eu vou me manifestar, o meu parecer é contrário, diante dos apontamentos do Tribunal de Contas. Eu respeito quem é favorável, mas eu acho que a gente tem que dar transparência à nossa população. Obrigado. Obrigado, vereadora. Agora eu vou franquear a palavra ao ex-prefeito Marcelo Pecchio, para que faça suas considerações sobre as contas. 10 minutos, tá bom, prefeito? Obrigado. Deixa marcado aqui. Alô? Se o microfone não der errado, não dá bom, né? Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores aí, público presente. É um prazer mais uma vez estar aqui. Mais uma conta aprovada pelo tribunal. É a 19ª conta minha aprovada, 4 de presidente da Câmara, 14 de prefeito e uma do CIVAP. Tem mais uma de prefeito aí para o ano que vem. E como meu avô dizia, né, a gente vai morrer e não vai ver tudo. Hoje eu estou vendo, a primeira vez que eu vejo um parecer contrário, né, ao parecer do Tribunal de Contas. Mas é democracia assim mesmo, né? Cada um tem direito de votar, espero que estudem bem mesmo para estar acompanhando de perto, que precisa, né? Cada dia, eu acabei de terminar uma pós-graduação em gestão pública para realmente estar fazendo as coisas da melhor forma. E espero que os vereadores também façam dessa forma. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse último mandato nosso, todo mundo sabe o que aconteceu. Nós passamos 2 anos de pandemia. Não foi fácil para ninguém. 2 anos de pandemia. Depois nós tivemos o IBGE, que fez uma contagem populacional aqui, que todo mundo acompanhou, que foi uma vergonha.
E nós perdemos, a partir de 2023, 25% da arrecadação do FPM. Que hoje, somado isso aí hoje, Quatá deixou de arrecadar nesses quase 3 anos, 15 milhões de reais. Faz falta. Em 2022, nós tínhamos 25 milhões em caixa, que a gente sempre trabalhou com caixa para poder pagar as contas e fazer as coisas para a população de Quatá. Mas com essa perca de arrecadação, 2023, 2024, acabou complicando, né, a arrecadação municipal, mas graças a Deus, pelo que a gente tem acompanhado aí, o ano que vem vai voltar essa arrecadação, eu acho que é bom para todo mundo, né? E eu gostaria de aproveitar aqui para dizer que mesmo com tudo isso aí, a prioridade nossa sempre foi cuidar do povo, principalmente na saúde. Nessas contas de 2023, acho que o pessoal esqueceu de ler, nós gastamos mais de 12 milhões do que o valor que a prefeitura é obrigada a gastar. Em vez de gastar 15%, gastamos quase 27%. Isso dá 12 milhões de reais por ano para cuidar do nosso povo. Na educação, nós gastamos mais de 8 milhões acima. É 25%, nós gastamos 35 e pouco por cento, quase 11%. Então isso é responsabilidade. Então a gente tem que ver as contas como um todo. Irregularidade e apontamento vai ter em todas as contas. Se alguém trouxer uma conta de alguém do Brasil inteiro que não tem nenhum apontamento, nenhuma irregularidade, você entendeu? Aí eu vou falar, não, beleza, pode julgar contrário mesmo. Então a gente tem que ter honestidade, tem que ter transparência, sim, mas falar a verdade para o povo. Não pode ficar com mentira. Tem que falar a verdade. Os apontamentos têm para poder ser sanado. E outra coisa, o ano que vem, negócio de obra parada, vai ter mais uma obra, que a obra da Santa Casa lá vai dar como parada também. E sabe por quê? O governo do estado tem 980 mil que foi medido da empreiteira lá e não paga o cara. Tem empreiteira que aguenta ficar com 980 mil de medição e não receber do governo do estado? Aí ninguém fala, aí fala do prefeito, do vereador, não fala do governador, não fala do secretário que não paga isso aí, tem que falar, o povo tem que saber, ou não? As obras que estão paradas, primeira obra foi da Câmara Municipal lá, o nobre vereador Zequinha era o presidente da Câmara na época. Deu um problema lá em cima, inclusive foi eles que alertaram lá, acho que contratou engenheiro, se eu não me lembro na época, estava com um problema estrutural trazendo perigo. E a gente estava tudo lá embaixo daquele prédio, trabalhando. A primeira licitação que foi feita foi para arrumar a parte de cima da Câmara. Trocou o telhado, fez as coisas lá. A empresa não prestou o serviço de acordo. O que nós fizemos? Rescindimos o contrato com a empresa e multamos a empresa. Final de 2019. 2020 começou a pandemia. 2021. Depois foi licitado de novo. O vereador Severa pode falar que ele acompanhava de perto. Ele era da comissão de obras aqui. Quando começou a mexer lá, ele estava todo dia lá, vendo o que estava acontecendo. Quando a empresa ganhou a segunda licitação, começou a descascar a parede, cabia uma mão dentro da parede. Tirou o forro da laje, tinha uma linha de trem, né, Severo? Um trilho de trem escorando lá em cima. O que teve que fazer? Chamar uma empresa que conhece disso, porque eu não sou engenheiro, eu sou advogado. A empresa veio, foi ver, aquele prédio da prefeitura não tinha alicerce. Teve que fazer batistaque e alicerce. Sentamos com os engenheiros para conversar com eles. O que eles achavam? Vão derrubar tudo, fazer novo, tal. Chegaram ao consenso, o grupo de engenheiro, que para a prefeitura era muito mais barato você aproveitar aquela estrutura lá para não perder. Você ia derrubar tudo, você ia gastar muito mais. Aí foi feita nova licitação para terminar e fazer o que está sendo feito lá. Então, isso é transparência, explicar à população a verdade, a realidade. Obra da piscina, a mesma coisa, o recurso foi recebido em 2013. Deu problema com a empresa também. A empresa não cumpriu com as suas obrigações. Fomos lá, penalizamos as empresas, rescindimos um contrato e multamos a empresa. Depois foi feita outra licitação, outra empresa ganhou. Governo federal não paga. O cara mede 200 mil reais, não paga. Quem aguenta pagar funcionário sem receber? Não paga os caras. Aí você vai fazer o quê? Vai dar um tiro? Vai lá em Brasília e São Paulo? É lutar e cobrar. Então, às vezes fala, igual essa casa aqui mesmo, quando foi construída. Nós viemos aqui, cedemos o espaço, a prefeitura fez toda a terraplanagem aqui. Foi isso aqui, na época, lembra? Fizemos toda a terraplanagem.
começou a fazer a obra nova, começou do alicerce. Quanto tempo demorou? Quantos aditivos teve? 9 aditivos. 9 aditivos. Igual tem as construção normal. É normal. Então, acho que é excelente ter transparência, ver as coisas, mas tem que ser honesto e falar a verdade para o povo depois. Tem que pegar, ouvir, nós vimos mesmo, a verdade é essa, tal. Prefeito, posso só dar um? Teve 9 aditivos, então vai ter mais um, porque ainda está chovendo dentro do prédio, prefeito. Aí é que eu falo, é um conjunto de coisas que tem, porque às vezes a pessoa acha que é o prefeito, que é o vereador. Nós temos uma equipe lá, os secretários, os funcionários lá que trabalham, a nossa equipe de licitação e compras, nós nunca tivemos uma licitação irregular. Nunca tivemos. Então, os funcionários a gente tem que valorizar também, porque só vir aqui e ficar falando, tem que valorizar. Não, tem que valorizar agora, na hora que você vê que essas contas aqui, é só o nome meu que está aqui. As contas é minha, mas é de uma equipe inteira que está junto comigo, que ficou comigo durante todos esses anos. Nós erramos muito? Lógico que erramos, mas fizemos muito também. Fizemos muito, hein? Tem gente que fica, não, rapaz, se nós não acabar com o Marcelo agora, não acaba mais. Aí eu falei para um que veio falar para mim, não é assim não, rapaz, isso é muita conversa, muita futrica, está tendo muito ódio. Tem, às vezes, um vereador vai num lugar, o outro não gosta, não olha na cara. Né? Até a vereadora Márcia falou, é porque eu recebi o pessoal do Sem Terra lá, que discriminaram eu por causa de coisa. Tem que aceitar a opinião contrária, uns gostam, outros não gostam, tem que respeitar. Todos os dedos aqui é igual? Não é, um gosta do azul, outro gosta do branco, eu sou São Paulino, ontem perdemos para o Corinthians, eu vou fazer o quê? Agora eu vou brigar com os corintianos por causa disso. Não, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que saber. Então, eu acho o seguinte, todos os apontamentos aqui, nós temos todas as justificativas. Todos os aditivos dessas obras foram aprovadas, da prefeitura e da piscina. Eu estive no Tribunal de Contas para pegar essa documentação toda aqui. O índice de efetividade de gestão municipal que está nos apontamentos aí, você vê como tem incoerência também nos dados até do tribunal. Por isso que tem que ler e analisar as coisas. Porque eu não estou preocupado com a opinião daqui de o que vai causar. Eu estou preocupado que quanto mais é dado para a gente, mais nós vamos ser cobrados. Deus deu muito para mim na minha vida. Deus deu muito na minha vida. Então eu vou ser cobrado. Então eu tenho que ser honesto e tentar fazer as coisas cada vez mais certas. E a gente tem aprendido muito na vida. Tem aprendido muito na vida com isso. O IGM, que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, que a vereadora Solange leu aqui, que está irregular, que está um monte de coisa aqui, a nossa nota é nota B no índice geral. 78 municípios só do estado de São Paulo que teve nota B. Os outros 645, 78 nota B, o resto tudo nota C para baixo. Está ruim a nossa administração? Então, nós temos que ler as coisas para falar a verdade para o povo. Né? Suplementação, que fala aqui, que vem muita suplementação aqui para a Câmara. Nós mandamos a lei orgânica, a lei orçamentária anual para a Câmara, em setembro, presidente. Certo? Manda em setembro. Aí, nós vamos começar a administrar com essa nova lei em janeiro do outro ano. Aí vai um vereador lá, consegue uma emenda, o prefeito consegue uma emenda, consegue tudo. O que tem que fazer com isso? A gente não ia adivinhar quanto que ia vir de emenda. Tem que mandar o pedido de suplementação para a Câmara aprovar. Entendeu? Então tá isso. Agora, se ficar lá quietinho e não for atrás de emenda, nada, não tem suplementação, não precisa fazer suplementação. Certo? Estou falando aqui a UDESP. O que é a UDESP? A UDESP hoje é um sistema que você pode pegar aqui na Câmara, que é pouca coisa que coisa. Todo ano aponta ou não aponta? Que eles perturbam, porque não pôs isso aqui, não pôs isso aqui. Aponta, é coisa normal, corriqueira, uma prefeitura com não sei quantos mil itens que tem, para você poder, tem que ficar inserindo as coisas, fazendo as coisas todo dia, ela vai ter apontamento, não tem jeito. Né? A VCB, quantos prédios que tem a VCB aqui? A Câmara aqui é nova, deve ter, né, presidente? A VCB, entendeu? Agora você pega o fórum, tem? A delegacia tem? Aí nós ganhamos uma escola para fazer no Jardim Tropical em 2021. Certo? Entrou a pandemia, não liberaram a escola, empenharam, o Severo foi comigo um dia lá no Ministério da Educação, empenharam acho que 10%, não pagaram, era para fazer a escola lá. A escola Galiardi, eu estudei lá no grupão, não tem mais o que reformar lá, não tem jeito. Aí deu aquele problema que deu no Ministério da Educação lá de propina, acabou, está até hoje para liberar essa escola lá, não faz. Então é coisa que, não é porque a gente não quer, a gente corre atrás, né, para poder fazer. Outra coisa,
eu queria pedir para vocês aqui, encarecidamente, eu há 15 dias atrás, eu conversei com praticamente todos os vereadores, que não foi pessoalmente, foi por telefone, foi por mensagem. Vão dar uma desarmada, bicho. Vamos sentar para conversar vocês aí, o prefeito, com o vice aí. O povo que sofre com essas coisas. Problema que a gente tem, pessoal, lá. Pode, Márcio, pode. Eu acho que se desde o começo tivesse tido um pouquinho de união, Câmara, prefeito, secretários, né? Eu acho que as coisas tinham ido mais bem. Eu acho que não estava na situação que está. Eu acho que teve um pouco assim de separação, um pouco assim de diz que me diz, né? Eu vou atender o vereador tal, não vou atender o vereador tal, né? Eu vou com a cara de um, não vou com a cara de outro. Vereadora, né? Não teve transparência. Vereadora, e Marcelo, o assunto é sobre contas 2023. Sim, senhor presidente, mas a realidade é essa, né? Então, pode continuar. Senhor presidente, eu agradeço, mas está em tempo ainda. Diálogo sempre é bem-vindo, né, presidente? É bom senso. E com essas considerações, eu espero que o pessoal aí que deu o parecer contrário também pense um pouquinho. Os documentos estão todos aqui que eu peguei lá no Tribunal de Contas, com as aprovações, com as coisas todas aqui, né? Porque o que não faltou aqui foi vontade de trabalhar e fazer as coisas para a nossa população. Então, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, que tenha um ótimo final de sessão em vocês. Um abraço. Obrigado. Vamos passar então para a votação das contas. Haja visto que todos já se manifestaram. Então, o parecer do Tribunal de Contas vai para votação. O parecer foi aprovado pela maioria, 6 votos favoráveis, 3 votos contrários, nenhuma abstenção, votos contrários da vereadora Márcia, vereadora Solange e vereador José Fernandes. Então, o parecer do Tribunal de Contas foi mantido como aprovado. Eu peço que não se manifestem, aqui não é permitido manifestação aqui, tá? Vamos para... Obrigado. Agora a palavra está francada para assuntos gerais. 15 minutos cada vereador. Por ordem de sorteio, primeira vereadora sorteada, vereadora Mayla. Peço a palavra. Pois não, vereadora. Boa noite novamente. Acho que é importante, né, e é dever desta casa deixar bem claro que todas as vezes que tiver contas nessas situações, que essa casa deve fazer um julgamento institucional responsável e não apenas político, porque como bem mencionado pelo Marcelo, acho que N cidades têm os mesmos apontamentos, né? Questão das suplementações. Eu gostaria que todas as sessões tivessem muitas suplementações em decorrências de emendas federais e estaduais. Isso quer dizer que o nosso município, que a nossa população estaria sendo beneficiada. Do mesmo modo, quando o Marcelo se refere
se referiu aos investimentos investidos acima do necessário, isso também é um avanço muito grande, porque eu venho falando nessa tribuna com muita frequência. Governo do Estado, governo federal, ele deixa de arcar com alta complexidade em relação à saúde, a consultas, a exames. E quem que atende? O município. Quem faz esse investimento? O município. Então, uma vez que não vamos atender o mínimo. Isso é em todas as cidades? Não. Tem cidades que nem o mínimo eles investem. E aí quem perde é a população, é os serviços que vão deixar de ser atendidos, é a questão de educação, na merenda escolar, no próprio Fundeb. Então, essa noite nós mantivemos, por maioria, o parecer favorável das contas do exercício de 2023. Deixei algumas observações, que existem, né, alguns apontamentos relevantes, mas em conversa com alguns secretários, por ser de 2023, deixar evidenciado isso mais uma vez, não é escolha do presidente voltar às contas assim atrasadas, mas uma determinação do próprio Tribunal de Contas, só para ficar claro. E, mais uma vez, levar em consideração a questão do índice fiscal, que o nosso município teve uma nota B, que também é um avanço muito grande, em vista que outros municípios ficaram abaixo da C. Então, eu vejo que, enquanto Casa de Leis, e eu costumo dizer isso e volto todas as vezes nessa tribuna, dizer que nós precisamos ter transparência, nós precisamos trazer para a população de maneira íntegra tudo que o tribunal apontou. E esse relatório está à disposição, acredito que no site da Câmara, se não tiver, nós podemos solicitar na secretaria com os servidores. E os próprios secretários, né? Acho que se temos dúvidas em relação a alguma coisa, nós temos acesso. Lógico que o dia a dia acaba distanciando um pouquinho mais, porque são N situações, são N tarefas, mas eu acredito que o diálogo sempre precisa prevalecer. Então, eu encerro a minha fala por hoje, desejo que todos nós nessa casa, sempre que usemos essa tribuna, não apontemos apenas os erros, mas também as coisas que foram feitas, né? Acho que a nossa cidade precisa de algumas melhoras, mas vamos olhar para os municípios vizinhos, que nós vamos ver que nós não estamos tão ruins assim, né? Isso eu vou dizer em relação à saúde, né? Semana passada saiu um vídeo do estacionamento. Quantos carros da saúde de Quatá estavam estacionados lá em Prudente? Se você for ver o município vizinho, tinha 1, 2, nós tínhamos um micro-ônibus, uma van, uma ambulância, 2 carros. Isso quer dizer que os nossos pacientes estão sendo atendidos, que os exames estão sendo realizados, que estão sendo transportados. Nem sempre as pessoas vão ter o que elas querem, mas o município vai atender de acordo com as condições e com a coletividade, né? Porque a saúde ela não pode ser tratada como individual, mas sim no coletivo, de acordo com as suas necessidades, com as suas particularidades. Então, eu desejo uma semana abençoada a todos e que a gente possa continuar sendo instrumento na mão de Deus. Obrigado, vereadora. Próxima, vereadora Márcia Caldas. Senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite a todos novamente. Eu quero dar, nesse segundo momento, eu quero dar continuidade. Estava falando de momentos difíceis, né? Tem coisas que tá bom, mas tem coisas no nosso município que precisa melhorar. Tem coisas no nosso município que precisa melhorar.
Tem aquele ditado, se fulano falar, ela vai ser perseguida ou não. Comigo não tem esse negócio de perseguição. O que eu tenho de falar, eu falo, tá entendendo? Porque é melhor falar na frente do que falar pelas costas. Nós estamos enfrentando aí um momento aí, eu acho que é de conhecimento de todos os secretários, né? A falta do cemitério, né, senhor presidente? O senhor sabe falar melhor, né? Nós estamos precisando do cemitério, né? E ontem eu fui num velório, ontem à noite, passar uma noite no velório, e a família tinha um ente querido, né? Os filhos chegou de Galha, queria enterrar o pai num coisa, e estava difícil para arrumar um lugar para comprar, né? Para colocar o ente querido deles. Mas, como diz, é os vereadores. É os vereadores que estão impedindo. Eu não estou impedindo nada. Eu não estou impedindo nada. Eu quero arrumar solução. Nós precisamos arrumar solução. Nós não precisamos arrumar desculpa. Nós temos que arrumar solução. O problema está aí, nós temos que resolver. Aonde vai ser esse cemitério? Vai aumentar para lá? Já tem área para comprar? Nós precisamos de solução. Cobranças, né? Vai sair tal coisa. Mas por quê? Fala que vai sair, não sai. É perseguição com o vereador? É perseguição com a vereadora Márcia? Né? Que outro dia cobraram a rua Floriano de Paula Martins, né? Soltaram um áudio aí falando, vereadora, cuidado, porque se você coisar, essa rua vai ser esquecida. Não, mas se for esquecida, eu vou vir aqui na tribuna e vou cobrar. Então, o vereador está aqui, não é só para criticar, é para ajudar a resolver o problema. Mas nós temos que achar caminho. Nós vamos sentar, que caminho nós vamos achar? Nós precisamos achar caminho. Porque tem coisas que tem que ser resolvido. O caos do cemitério mesmo. O caos do cemitério tem que arrumar uma solução. Até quando vai ficar isso? Já pensou? Né? A situação vai passando, vai se agravando mais. Então, eu acho que está na hora da gente sentar e ver que decisão vai ser tomada. Porque não adianta só cobrar e não acontecer. Né? Então, às vezes, fala assim, mas a vereadora está falando demais. Mas sabe por que a vereadora está falando? Porque lá fora a vereadora é cobrada. A vereadora é cobrada. O secretário é cobrado. Como o vereador é cobrado, o secretário também é cobrado. As pessoas, às vezes, não entendem a situação. Eles querem que aconteça. Né? Então, eu acho que está na hora da gente sentar e ver que rumo, que direção vai tomar. Mas nós precisamos tomar uma posição, resolver o problema. Né? Não só do cemitério, como tem muitas coisas que precisam ser resolvidas. Às vezes são coisas mínimas. É uma guarita, mas toda vez que o cidadão vê você, ele vai cobrar. E daí? Está entendendo? Então, eu acho que se a gente ter um pouquinho de transparência, né, e procurar entender o vereador, entender o lado do secretário, e o secretário entender o quanto o vereador é cobrado, as coisas começam a mudar. Porque o vereador é cobrado. Realmente, principalmente aquele vereador que anda. Que ele sai, ele anda, ele põe a cara a tapa dele e vai, ele é cobrado. Vereador, mas você não está fazendo nada pelo município? Você só vai lá e fala? É complicado. Então, está na hora da gente buscar solução para o problema. Está na hora. Porque senão vai ficar isso aí. Já vai 1 ano e meio e nada acontece. Entendendo? Então, né, vamos sentar e ver como que vai ficar a situação. Então, meu boa noite e que Deus abençoe cada um. Obrigado, vereadora. Próximo vereador Juninho. Vai dispensar, vereadora? Próxima vereadora Aline. Pois não, vereadora. Boa noite a todos novamente. Fui favorável às contas do exercício de 2023
E explico por que o meu voto foi favorável. Em respeito, principalmente, ao parecer técnico emitido por um órgão seríssimo, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Um órgão competente e legalmente habilitado para analisar, fiscalizar, julgar tecnicamente as contas dos municípios. O parecer do tribunal foi favorável à aprovação de contas, destacando o cumprimento dos principais índices legais e constitucionais, a ausência de falhas graves e a regularidade dos investimentos obrigatórios na área da saúde e da educação. Além disso, houve ressalvas e recomendações, mas sem apontamentos que justificassem a rejeição das contas. Como vereadora, eu entendo o meu papel de fiscalizar, de acompanhar e representar a população com responsabilidade e com seriedade. Contudo, eu também reconheço que eu não possuo tecnicidade contábil, financeira e jurídica necessária para contrariar um parecer que é elaborado por conselheiros, procuradores e equipe técnica especializada pelo Tribunal de Contas, profissionais estes que são extremamente capacitados para essa finalidade. Dessa forma, o meu posicionamento favorável não significa concordância irrestrita com todos os atos da administração, mas sim o respeito à análise técnica realizada por esse órgão competente, observando a legalidade, a responsabilidade administrativa e o interesse público. Então, esse é o meu fechamento. Obrigado, vereadora. Próximo, vereador José Fernando de Albuquerque. Peço a palavra ao senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, demais companheiros, deu uma esvaziada no auditório, gostaria que estivesse todos aí. Vou falar um pouquinho sobre os apontamentos, começando pelo apontamento que o vereador Luiz Adilson citou. É mais um motivo para o ano que vem, Luiz Adilson, a gente fiscalizar o muro do Banespinha. É mais um que vai para a minha lista aqui, para a gente fiscalizar. Que bom que você lembrou. Obrigado, viu, vereador. Gostaria de entrar na palavra quando o ex-prefeito Marcelo citou da Santa Casa. É mais uma obra que essa casa tem que fiscalizar, sim. Fiscalizar o porquê que o Estado não mandou. Se houve irregularidade no contrato, nós temos que fiscalizar. Nós temos que fiscalizar. Se vem do passado e essa obra está parada, nós temos que entrar nela. É mais uma que nós temos que fiscalizar, é a obrigação dos vereadores. Não é, independente da amizade que eu tenho, aqui eu sou fiscalizador. E aqui, quando eu recebo a denúncia, eu tenho que ir atrás. É mais um motivo para nós ver, para nós conversar com o secretário, puxar a documentação e o porquê que a empresa deixou de fazer o serviço. É só a falta de pagamento do governo, ou houve irregularidade no contrato do município, em algumas coisas deixou a desejar. Nós temos que trazer à tona, foi o ex-prefeito que citou. Então é mais um compromisso dessa casa, viu, gente? Vocês podem preparar para pôr o pé na estrada. Outra situação que foi citada aqui, do Paço Municipal. O Paço Municipal, e eu estava presidente, porque nós estamos vereador. Em 2017, quando eu saí de lá, com 2 laudos de engenharia, 2 laudos. Agora, se ficaram debaixo, esperando a casa cair, aí é problema do executivo, porque teve 2 laudos. Quando o teto está caindo, você vai ficar debaixo?
e ficaram muito tempo debaixo. Ficaram muito tempo debaixo para tomar uma atitude. E começaram a fazer a reforma do teto. Como você está com o teto caindo e você não verifica o seu piso, a sua base? Será que estão tudo certo? É mais uma coisa para a gente colocar na CPI, para a gente investigar. Você vê como que é bom essa situação? Como que é bom esses argumentos para a gente ouvir? Isso é muito importante, a gente ouvir as pessoas. E é ouvindo que a gente consegue aprender as coisas e consegue errar menos, igual eu falei para vocês. Piscina. Eu achei que fazia pouco tempo, 13 anos. 13 anos. Começou na gestão da Lu, quando eu era vice-prefeito. Uma verba que quando eu estava vice-prefeito, eu consegui. E a prefeita Lu começou a obra. Então era para estar funcionando, não sei porquê, mais uma coisa para essa casa ver. 13 anos. 13 anos, né? Aí chega aqui na Câmara Municipal. A Câmara Municipal, eu quero falar para você se está presente, os ouvintes que estão ouvindo, quem começou essa obra foi eu, com a parceria do Executivo, e eu toquei essa obra há 5 meses. E como nós não temos engenharia, nós contratamos engenharia para continuar a obra, para fiscalizar a empresa, que às vezes no poder público falta fiscalização. É isso que falta. E aí vira as lambanças do dia a dia que nós vemos nas obras públicas. Tá? E esses 5 meses, nós entregamos essa obra com 65% dela concluída. E com um aditivo que não foi da obra, foi do muro, porque tinha 4,5 metros. Se tem 9, me despertou interesse, nós temos que fiscalizar. Nós temos que fiscalizar. Se tem 9, 8 aditivos, foi dos outros administradores. Não foi do presidente Zequinha quando estava na gestão. Então nós precisamos fiscalizar também. E tinha uma gestão aqui. Tanto aditivo, a gestão também não viu? Então é mais uma coisa para fiscalizar. E eu peço os parceiros dos 3 vereadores que reelegeu da gestão passada, para a gente ver o porquê tanto aditivo numa obra que estava com 65% dela concluída, e virou o ano para outra gestão com 400 mil na conta, 396, 400 mil na conta para dar continuidade à obra, quando eu entreguei a presidência. Né? Então, é mais um motivo para nós fiscalizar. Foi o ex-prefeito que citou, não é eu que estou inventando, está marcado aqui. E essa sessão é gravada, então é mais um motivo para nós fiscalizar. Aonde houve os erros, às vezes não houve erro nenhum. Né? Então, eu vejo que não há motivo de ficar nervosinho. Quando a gente está certo, você não precisa se preocupar. Eu recebi uma mensagem, vou repetir de novo aqui, todos os vereadores receberam, quando o ex-prefeito mandou para todo mundo que uma CPI era coisa de bandido, ser fiscalizado. Eu tive a oportunidade de responder para o senhor prefeito que então na gestão passada, que eu estava fora da política, eu fui considerado bandido porque a Câmara abriu uma CPI para investigar a obra da gestão do presidente Zequinha. E eu nem um pouquinho me considerei bandido. Nem um pouquinho. Por quê? Era o dever dos vereadores fiscalizar. Esse é o papel. Eu ia vir aqui brigar com todos os vereadores? Não. E tanto que não acharam nada, fui isentado e não fiquei inelegível. E o tribunal aprovou minhas contas. As minhas contas foi aprovado primeiro de que o presidente, antes de mim. E o tribunal aprovou. E mesmo assim abriram uma CPI para investigar o presidente Zequinha. Mas não acharam nada. Né? Então, mais um motivo. 9, né? Se eu fiz um do muro, eu não fiz da obra. Então, 9 tem que ser da obra. Porque o do muro tinha 4,5 metros, oferecia risco para o pessoal, nós tivemos que fazer em urgência. Aí beleza. Aí chega
Aí eu ouço do ex-prefeito que tem que ter transparência, e tem que ter mesmo, porque não tem dinheiro público, tem pessoas públicas cuidando de dinheiro privado. Me fala qual dinheiro que a prefeitura gera, que ela constrói. Não, são vocês, empresários, que gera renda, gera emprego, gera riqueza para o nosso município, e o imposto de vocês vem para o poder público para executar, para fiscalizar. E tem que ser fiscalizado, porque nós estamos recebendo dinheiro da iniciativa privada para investir no município, e não pode ser fiscalizado. Nós não inventamos nada no nosso parecer. O nosso parecer foi tudo que o tribunal apontou. É só vocês pegar o parecer do tribunal e ver o parecer da comissão. Agora, não tem que ninguém ficar bicudinho. Não tem que ninguém vir para cá trazer, intimar secretário, intimar diretor, intimar todo mundo para vir aqui para pressionar. Não. Gostei da palavra do ex quando falou assim que nós temos que ter união e parar de picuinha. E tem mesmo. Esse vereador, ele está disposto a qualquer hora que convocar ele para uma reunião, ele está disposto a discutir a melhoria do município. Como hoje eu estive em uma reunião com o secretário de planejamento, e de lá, diante de todo mundo armado, foi para uma reunião todo mundo armado, com os nervos na flor da pele, saiu várias ideias de melhoria para o município. Então aqui fica um apelo para o senhor prefeito, para o vice-prefeito e secretário e toda a comissão que está aqui, para começar a mudar a política de Coatá. Aqui não tem coronel, aqui não tem dono da cidade. Nós temos que ver que aqui tem que ter uma união para nós enriquecer o nosso município e parar de ter essa fila de gente na promoção social, que cada vez que nós acaba com o emprego, nós aumenta a fila na promoção social. Então fica aqui um apelo, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, senhor secretário de planejamento, para que a gente desenvolva riqueza, mas nós vamos continuar fiscalizando. Hoje é o Zequinha que está como vereador, meu mandato acaba daqui 2 anos e 8 meses, mas vai vir outros, e espero que os que virem no futuro tenham compromisso com a sociedade. Respeito a opinião de todos os vereadores, respeito, mas quero que respeite a minha. Eu tenho minha maneira de trabalhar, eu tenho a minha maneira, e quanto mais polêmico o assunto, mais eu gosto, gente. Mas eu gosto, porque eu só se acalo quando alguém se provar para mim que eu estou errado. E essa palavra que eu citei para vocês aqui de dinheiro privado administrado com pessoas públicas, eu aprendi aqui no encontro com o deputado Reinaldo Augusto, aonde eles têm um movimento no país inteiro, de mostrando do nosso dinheiro privado administrado por pessoas públicas. Então isso é importante. E agora eu entro no cemitério. Quando fala de transparência, essa casa pediu várias vezes, nós estamos aí enterrando pessoas nos corredores. E é bom, eu acho que depois da sessão, acho que nós vamos ter uma reunião com o senhor prefeito, que o presidente citou, e é bom para nós discutir isso aí. Diante que não podia aumentar o cemitério, que isso não aceitaria, que a CETESB não aceitaria, que tinha isso e tinha aquilo, descobrimos que não é verdade. E isso vem caminhando de outra gestão. Cadê a transparência para o nosso povo? Cadê a verdade para o nosso povo? Nós tivemos isso aí. Nós fomos na CETESB, essa casa teve a obrigação de marcar uma reunião e foi até onde se diz a CETESB que não tinha autorização. É muito mais fácil hoje nós prolongar o nosso cemitério de que fazer um novo. Mas eu não estou falando de documentação, eu estou falando de custo financeiro, gente. Porque para fazer um cemitério novo, eu sei quanto o prefeito precisa gastar. Fazer muro, fazer banheiro, fazer capela. Tem um montante de gasto aonde a prolongação do nosso cemitério no local é simplesmente fazer um muro, fazer um projeto, uma sondagem, que é o mesmo que foi feito lá,
E isso resolveria o problema pelo menos de 4, 5 anos, até dar um fôlego para o executivo concluir as obras que ele tem em sonho. Então eu sou contra? Não, nós estamos indo atrás de solução e não de atrapalhar a administração. Então quando nós cobramos aqui, nós não estamos cobrando em vão. Nós temos um parecer parecido daquilo que a gente vai discutir com o Poder Executivo. Então nós precisamos disso. Nós precisamos de se unir, nós precisamos de discutir melhoria para o nosso município, e eu tenho certeza que essa Casa Legislativa está pronta para isso. E nós temos mais alguma coisa. Eu não fui na reunião da Sabesp, eu não acompanhei, mas a vereadora Márcia, o vereador Valmor e a vereadora Solange foram, não tem dificuldade nenhuma para poder mudar a rede de água, que nem rede de água não tem. Descobriu lá que nem rede de água não tem. A questão da CETESB, ela é tão competente, o órgão da CETESB, que chegou lá e eles fizeram um levantamento até da área, que dá 2.000 e poucos metros com a rua. Então, imagina que nós temos muita coisa para fazer junto, senhor prefeito. E só precisa dialogar. Ninguém está aqui para atrapalhar a sua administração. Mas temos que respeitar a sua opinião, respeito. Nós vamos ter divergência quando precisar ter, mas nós estamos aqui para discutir o melhor do nosso município. E eu espero que os senhores secretários, senhores de diretor, estejam comprometidos com o nosso município, para ajudar as dificuldades. Porque esses dias eu cobrei o senhor prefeito de uma rua que interditaram, abriram, que é no Jardim Tropical, para o Jardim Bela Vista. E ele me respondeu que as dificuldades é grande. E ele citou que tem palavra. Em momento algum eu não falei que ele não tinha palavra. Eu cobrei ele da situação e que não poderia aquela rua estar fechada. Deve ter feito uma reunião porque abriram a rua. E nós estamos aqui para apoiar. É esse que é o nosso trabalho, é esse que nós precisamos, é estar junto. Meu tempo acabou, né, senhor presidente? 15 minutos é muito pouco. Eu já falei que nesse reparo do regimento tem que mudar, porque um vereador, ele em 15 minutos é muito pouco para explanar, principalmente numa sessão que nem hoje. Meu boa noite, meu muito obrigado, e que Deus continue nos dando sabedoria e nos abençoando no nosso trabalho. Meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Luiz Adilson. Pois não. Que bom aí ouvir as palavras do nosso nobre vereador Zequinha, que pelo jeito está tentando trabalhar junto com o executivo. Acho que isso que é importante, vereador. Eu acho que nós temos que dar um voto de apoio ao prefeito. Tivemos já o ano passado a questão do empréstimo, onde essa casa reprovou, mas torno a falar. Senhor prefeito, se tiver a oportunidade de enviar novamente esses empréstimos para a casa poder discutir, e que nem eu disse para os outros companheiros, vamos dar 6 meses para o prefeito. Aprova os empréstimos e dá 6 meses. Se ele não terminar as obras em 6 meses, aí, prefeito, eu vou ajudar a criticá-lo. Mas até então não posso fazer isso porque eu sei a dificuldade do município. A questão da CPI, da Câmara, eu fiz parte, eu acho que o Severo era o presidente, a Eliana Casaca a secretária, né? Ou relatora, não lembro. E não foi nem CPI, na época era CI. A CPI surgiu agora, esse ano passado, era CI. E a comissão que investigou, não investigou só o senhor, investigou todos os presidentes que passaram, inclusive o Galizé, que ficou 30 dias na presidência. Foi também ouvido. Então, quer dizer, não tem um porquê sapatear, gritar. E, às vezes, a gente depara assim, com as construções, com as reformas da prefeitura, e o vereador Zequinha sempre criticando.
Mas o ano passado, senhor vereador, o senhor pegou uma obra da prefeitura para fazer, que foi o almoxerifado. Se eu não me engano, um alambrado, um muro do almoxerifado. Pegou de uma empreiteira que ganhou a licitação e ele foi lá e fez o serviço. Então, se está ruim, por que eu vou pegar um serviço da prefeitura, se está ruim para mim? Então, nós temos que começar a analisar isso aí também, né? A questão do muro do Banespinha, nós sabemos. Há quanto tempo já que está lá caído, tendo perigo, porque se uma criança entra lá e cai dentro da piscina, quem que é o responsável? É o Banespinha. Não é a prefeitura, não. Então, quer dizer, são coisas que não adianta a gente... Nós temos que ajudar a resolver. Não adianta criticar, falar. Temos que fazer o nosso papel? Temos. Mas de maneira aplausível, né? Uma maneira respaldada, sem ofender, sem levar para o lado político, principalmente. No momento é só, senhor presidente, eu quero aqui, na minha primeira fala, esqueci de parabenizar o diretor de finanças, que é um secretário, né, de finanças, que é uma secretaria muito importante para o município. E está muito bem representado, senhor prefeito, esse secretário. E então eu quero parabenizá-lo junto com o prefeito Marcelo Peck. O momento é só, senhor presidente. Ô, senhor vereador. Obrigado, vereador. Só um momentinho. Como você citou, se querer permanecer na tribuna, fica à vontade. O vereador, o senhor vai ceder a parte do vereador Zequinha? Ele citou meu nome, senhor presidente, eu tenho o direito de resposta. Se ele não citasse o meu nome... Ele citou o seu nome? Ele citou o meu nome na tribuna, como eu citei o nome dele, mesmo elogio... Um minuto, vereador, somente um minuto. Eu quero citar que, em momento algum, eu não fiz crítica ao senhor prefeito. Crítica de atrapalhar o senhor prefeito. A minha crítica é construtiva. Tanto que hoje... eu estou citando, e independente de empréstimo chegar nessa casa ou não, nós vamos avaliar. E o próprio vereador citou, e toda a nossa população sabe, as condições que estavam do nosso município no passado. Então, essa casa analisou com carinho. Se voltar os empréstimos nessa casa e for objetivo, com certeza esse vereador vai estar analisando com carinho, porque nós estamos para somar junto. Obrigado, vereador. Que bom, vereador. É isso que eu quero parabenizá-lo, que eu estou vendo que o senhor está tendo aí. Obrigado, vereador. Mas ele fala ou não posso falar? O senhor estava na tribuna, Estava na tribuna, mas ele falou de mim, agora eu não posso falar. Aí é reto. Senhor presidente, está certo que o senhor é do partido dele aí. Não sou do partido dele, sou do Novo, se não me engano, dá oportunidade, se ele falou, eu tenho a oportunidade de falar. Não, o senhor estava na tribuna. Fazer que nem o senhor fala. Se elege a presidente da Câmara e vem aqui sentar no meu lugar. Vamos fazer que nem o senhor fala para humilhar as pessoas. Não humilho ninguém, não. O senhor está se sentindo humilhado. Só para citar com a vereadora Márcia, acho que o vereador Zequinha também comentaram sobre o cemitério. Infelizmente, o ex-prefeito e o atual prefeito também mentiram para mim. Mentiram. Sobre o licenciamento da CETESB e da SABESP. Falaram que a CETESB não autorizaria. Eu fiz questão de liderar, levei a vereadora Márcia e também a vereadora Solange, pessoalmente, na CETESB. Eles falaram que não tem problema nenhum quanto ao licenciamento dessa extensão do cemitério aqui próximo à rodoviária, e também a SABESP diz que é só enviar um ofício que eles retiram aquele encanamento de esgoto. Então, infelizmente, foi para mim, não foi para outro, não. Que mentiram e não sei qual o interesse aí de querer construir um cemitério novo, sendo que dá com um valor bem menor estender esse cemitério naquele terreno que é próprio da prefeitura.
Mas cada um pensa da maneira que achar melhor. E eu declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 18 de maio de 2026. Uma boa noite a todos, aos senhores vereadores, os que nos assistem pelas redes sociais, os que estão presentes aqui.